Shalom, shalom, maravilhosa, que alegria tá junto com você, Tatiane Motizuki aqui, Jornada da Sabedoria. Como estás? Como você está? Comente aqui, qual é o seu nível de fé? Nós estamos em uma semana muito especial, estamos falando sobre crer, e hoje é crer acima das circunstâncias. Marcos 5,36 está escrito: não temas, crê somente. Por que às vezes a gente acha que a gente tem que fazer tanta coisa, né? E se esquece que é somente crer, acreditar. E o que significa crer? Crer não é permitir que o que você vê define o que você acredita. Uau, vou repetir isso aqui. Crer é não permitir que o que você vê define o que você acredita. A fé nunca vai ignorar a realidade, não é sobre isso, mas ela decide não se limitar por ela. Tati, eu tenho um problema. Tem um problema. Tati, eu tô passando por uma dificuldade. Tem uma dificuldade. Tá, mas esse problema, você consegue resolvê-lo? Você tem um controle sobre essa situação? Não. Então por que se limitar por causa dela? Então por que se distrair por causa dela? Então por que falar tanto, dar tanta atenção para ela? Ei, circunstâncias mudam, relatórios mudam, sentimentos mudam, mas existe algo que não muda. A palavra de Deus, ela permanece. Crer é escolher viver pela verdade. Crer é olhar para Deus e se mover em direção a Ele, mesmo quando o cenário diz pare, mesmo quando o cenário diz você não vai conseguir, mesmo quando o cenário diz é impossível. Nós precisamos, como mulheres sábias, confiar em Deus. Tati, como que eu cresço em confiança com Deus? Ei, é quanto mais você aprende dele. Por isso a sabedoria, ela vem do alto. Você recebe. É Deus que te entrega. Porque o Senhor, ele nunca vai exigir de você algo que ele nunca tenha te dado primeiro. Você está apta a amar porque Deus te amou e Ele derrama esse amor sobre você. Você está apta a frutificar, a produzir frutos que glorificam o Senhor, porque a vida do Espírito Santo dentro de você, ela gera, ela forma o caráter de Cristo dentro de você. Então, pare de alimentar medo com pensamentos negativos. O que você alimenta todos os dias, mulher, é isso que cresce dentro de você. Se você alimenta o medo, ele te governa. Se você alimenta a fé, ela te sustenta. Lembre do que Deus já fez na sua vida. Traga à sua memória algo espiritual, algo que te fortaleceu. Quem se lembra dos feitos de Deus não se desespera no processo. Não se perde no presente. Escolha confiar na promessa acima do cenário. A promessa é mais alta que a situação. O que Deus disse precisa ter mais peso na nossa vida do que aquilo que nós estamos enxergando. Ei, vigie as suas palavras. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Ele quer te ensinar isso. Não declare derrota no meio do teu processo, mas use as palavras que são como semente, revelam, manifestam onde a sua fé está. Ei, permaneça, mesmo quando tudo parece parado. Fé é obediência, fé também é constância, fé é continuar mesmo sem sinais imediatos. E você vai viver coisas extraordinárias, porque a fé traz para você coragem. Você para de recuar diante do medo, porque você está olhando para Jesus. A fé traz uma esperança viva dentro de você.
Não é uma esperança frágil, é firme. Você sabe para quem você está olhando. A fé gera força interior. Por quê? Porque mesmo em dias difíceis, você não desmorona. Porque você sabe quem está com você. É tempo de você se levantar. Hoje Deus está convidando pessoas aqui a viver por fé, a acreditar, a ser ativada no seu chamado, a viver o extraordinário. Sai do barco, sai do raso, sai desse lugar de comodismo, de apatia. Deus está te convidando a viver um cenário de transbordo, um cenário de avivamento, porque o processo ele pode ser difícil, mas Deus está conosco em tudo, nos favorecendo, manifestando o seu cuidado. Desfrute dessa presença gloriosa. Sabe, Jairo recebeu a pior notícia da sua vida. Qual? A sua filha morreu. Uau! A realidade dizia: já era, Jairo. Desiste. Não perturba mais o mestre. Mas Jesus interrompeu aquela voz e disse: não temas, Jairo. Continue crendo. Oh, glória! Essa palavra é uma resposta de Deus para alguém aqui. Isso mostra, ei, mulher, que nem toda notícia finaliza uma promessa. Quando Deus ainda está na história, Deus está com você. E esse não é o teu final. Não há ponto final aonde Deus colocou uma palavra. E hoje Deus está dizendo: não temas, creia somente. Posso orar junto com você? Pai, eu reconheço, Senhor, que muitas vezes nós temos falhado, nós temos olhado mais para as nossas circunstâncias do que para Ti. Quando as coisas fogem do nosso controle, o nosso coração se inquieta. Quando nós olhamos para a porta diante de nós fechada, a gente desanima. Perdoa, Senhor. Perdoe, Senhor, por todas as vezes que nós deixamos o medo falar mais alto que a Tua voz. Jesus, fortalece a nossa fé e nos ensina a confiar quando tudo parecer contrário. Espírito Santo, como é bom ter o Senhor conosco na jornada. Nos ajuda a permanecer todos os dias. Traga na nossa memória. Nos ajude a lembrar das promessas. Nos sustenta, Senhor, quando a gente mesmo pensar em desistir. Ah, Deus, nós escolhemos hoje não viver pelo que vemos, mas pelo que o Senhor disse. Não importa qual seja o tamanho da nossa dificuldade, tudo é possível ao que crê. Mesmo que o cenário não mude imediatamente, nós continuaremos crendo, porque a nossa fé não está baseada na circunstância. A nossa fé está em Ti. Te amamos, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada uma dessas mulheres que estão comigo na jornada. Fortalece elas em fé. Existem mulheres que estão travando batalhas gigantes, meu Deus. Mas hoje ela veio aqui porque o Senhor está lembrando por meio da Sua palavra que maior que esse gigante, maior que esse problema, é o Senhor dos exércitos. Pai, temos crido na Tua palavra, nos apoiamos naquilo que saiu da Tua boca e nada pode roubar a semente que é a Tua palavra, que está germinando, ganhando forma, vida dentro de nós. Eu oro, declaro e profetizo sobre o dia desta mulher. Ela viverá o extraordinário, porque todo aquele que se move pela Tua palavra vive para a glória do Teu nome. Te louvamos, te honramos, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Deus abençoe sua vida, mulher. Se essa palavra tocou, seja uma missionária agora. Envie para aquele grupo do WhatsApp. Envie para alguém que precisa ser edificado por essa mensagem de fé e de esperança. Clique no link e eu te encontro todos os dias com uma palavra de sabedoria
e orando por você e pela sua casa. Deus abençoe, mulher. Não se esqueça, seja sábia.